Muito bom dia a todos. Meu nome é Marcos Silveira, eu sou membro do GAIA, que é o Grupo de Apoio à Inovação e Aprendizagem em Organizações. É um grupo de pesquisas aplicadas que existe já há mais de 15 anos aqui no CTI, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Então, em nome do nosso grupo e da nossa instituição, eu dou boas-vindas a todos para esse dia em que realizamos uma manhã da inovação muito rica, com a apresentação do caso da 3M, que é reconhecida como um benchmark mundial em inovação, e a apresentação de mais 3 empresas, que é a Sensia, a NEG e a Asga. Então, nós temos muitas informações interessantes e dar continuidade, então, a esse projeto chamado Manhãs da Inovação, que é um dos projetos mais antigos nossos e aqui do CTI. Ele iniciou, na verdade, na década de 90, quando o foco temático das empresas era a qualidade. Então, ele tinha o nome de Manhã da Qualidade. Atualmente, desde 2010, ele é um projeto financiado pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, e consiste, né, na difusão de conhecimentos através de palestras que fazemos aqui nesse auditório, que é uma casa pública, né, porque o CTI ele é uma instituição de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, é uma instituição pública. Mas, desde 2013, com o propósito de ampliar a divulgação dessas informações, dessas experiências, nós também temos realizado Manhã da Inovação em outras cidades. A gente já realizou em Fortaleza, já realizou em Curitiba, vamos realizar em Feira de Santana, e mais outra cidade aí, onde mais Rio de Janeiro. E, então, é um prazer muito grande realmente tê-los aqui hoje. E, como eu falei, é uma programação bastante intensa, de modo que, sem mais delongas, vamos chamar o primeiro palestrante, a primeira apresentação e a principal apresentação, que é do Alexandre Norberto Rodrigues. O Alexandre ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Engenharia de Produção pela USP. Atualmente ele é gerente de negócios de exportação da 3M do Brasil e é professor de pós-graduação de Planejamento Estratégico e Gestão de Marketing na Fundação Paula Souza. Ele possui experiência relevante em marketing, planejamento estratégico e gestão da inovação e em comunicação. Isso eu estou falando por mim, porque eu conheci o Alexandre há um mês atrás, aproximadamente, quando nós dois fizemos apresentações num evento aqui em Campinas, um fórum de inovação. Aí eu gostei bastante, o convidei, ele prontamente aceitou, e não foi só eu que gostei, que tem algumas pessoas que estavam lá e que hoje estão aqui de volta. Tá? Então, por favor, vamos saudar aí a presença do Alexandre. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Marcos, pelo convite, né? Grande prazer poder vir bater um papo com vocês aqui. Eu não tenho a pretensão de fazer algo muito expositivo, eu queria ir conversando com vocês, acho que assim a gente deve ter uma dinâmica mais divertida, né? Que é importante também. E agradeço a quem foi lá e veio me ver de novo aqui. Eu não vou falar muita coisa nova, né? Então talvez fique meio repetitivo, né? Mas vamos em frente, né? A gente vai passar pelo que está aqui, né? Falar um pouquinho de conceito, só para ter certeza que a gente discute na mesma base, né? Não tem nenhuma confusão semântica. Eu ainda vou cair com o fio aqui. Quem quiser apostar, pode apostar. Vamos minimizar o risco, tá bom? Tá bom.
Deus lhe pague, professor, realmente. Falamos rapidinho de conceitos, um pouquinho do ambiente de negócios ali, que é um pano de fundo do porquê inovar. Falamos um pouco de como inovar. Naturalmente, a ideia não é dar nenhuma receita aqui, mas discutir alguns elementos que acabam estando presentes nas culturas e empresas e organizações que não visam lucro e que buscam inovação, eventualmente, né? E daí eu falo do case da 3M, né? Então vamos lá. Então tá aqui. Falando um pouquinho de conceito, né? Inovação vem do latim, né? Innovatio, né? Que seria uma ideia, um método, objeto que muda a forma, que pouco se parece com padrões anteriores, né? E se a gente vem para definições do português, tem uma infinidade de definições diferentes, né? Uma que eu gosto por ser simples é essa aqui, né? Uma ideia que muda a forma como a gente faz as coisas, né? Mas o propósito da nossa discussão é a inovação no contexto da economia e da administração. E aí, nesse contexto, ela tem uma definição mais específica, que talvez quem melhor definiu foi o Schumpeter, né? No início do século XX, o Schumpeter fala o seguinte: na economia e na administração, inovação é tudo que traz mais produtividade ou competitividade. E essa definição é interessante porque ela abre espaço tanto para novos produtos, né? Aquela coisa mais intuitiva de quando a gente pensa na inovação, né? O Steve Jobs, de repente, falando do novo produto da Apple, mas também de processos e modelos de negócios que muitas vezes o consumidor não é capaz de perceber e que está trazendo muito mais competitividade para a empresa, né? Muito bem. Também falando um pouquinho de conceitos, né, existem muitas formas de se classificar a inovação. Uma forma interessante de se classificar, muito simples e intuitiva também, é essa, né? O quanto a inovação muda em relação ao padrão anterior, né? Uma medida de certa maneira quantitativa. Vamos entrando, nossa vexa. Então, a inovação pode ser incremental, radical ou revolucionária. Uma inovação incremental muda pouco em relação a padrões anteriores. Uma inovação radical muda bastante. E uma inovação revolucionária? Bom dia. Uma inovação revolucionária, a gente diz que é uma inovação que muda vários aspectos das nossas vidas. Vamos dar um exemplo bobinho aqui. Se a gente pegar um fogão. Fogão, há mais ou menos 90 anos, a gente já usa o fogão como ele é hoje, o fogão a gás. Só que num dado momento, na primeira metade do século XX, quando a eletricidade começou a se tornar disponível, surgiu o acendedor automático do fogão. Super bacana, trouxe muita competitividade para quem fez aquilo, mas não mudou radicalmente o fogão, né? Mas no final da década de 60 se torna comercialmente viável o forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas muda tudo, né? Parece uma televisãozinha, né? Pelo menos lá em 1980 ele parecia uma televisãozinha. Ele esquenta de dentro para fora, você não pode colocar metal lá dentro. Micro-ondas é uma inovação radical na forma como a gente esquenta e cozinha os alimentos, certo? Agora, podemos falar das inovações revolucionárias, né? A internet, que é uma que a gente está vivendo agora, é uma inovação revolucionária, né? Ela cria uma plataforma de possibilidades que muda vários aspectos das nossas vidas. O raio laser foi assim também, né? O raio laser, lá no final da década de 20, tem uma dupla de pesquisadores que ganham um prêmio Nobel por ter feito uma pesquisa que, de certa forma, leva ao raio laser, né? E o raio laser, a gente vê que, com o passar dos anos, a gente começou a usar para múltiplas aplicações. Para corte, você usa em cirurgia, mas ele ajuda a cicatrizar também. É um instrumento, pode ser um instrumento de medição, você usa para gravar informações numa mídia e também para remover, né? O raio laser afetou vários aspectos das nossas vidas, né? Indo um pouco adiante, né, o tema da inovação acaba orbitando ali a questão da criatividade, né? Alguém aqui definiria para mim o que é criatividade? Quem já foi, pode falar. Vamos lá, ninguém fala, eu escolho. O senhor. Abra seu coração, irmão. Criatividade. A raiz da palavra está a ação, né? Atividade. Então você tem que criar alguma coisa e realizar. Não só o conceito da ideia.
Foi semântica, o homem é uma fera, né? Se eu não tomo cuidado, é passar vergonha aqui, né? E invenção? Quem definiria o que é invenção? Criar algo que não existe. Legal. A gente vai, vamos combinar que vai ser assim, ó. Criatividade é a nossa capacidade de pensar em coisas novas. Inventividade é a capacidade de mostrar que pode ser feito. Inovação, no contexto que a gente está tratando, é tornar isso comercialmente viável. Tá? Então, eu vou lançar um desafio para essa turma aqui. Que tal eu lançar um desafio para vocês que é: nós queremos ir à Lua. Eu queria que vocês dessem possibilidades de como a gente pode ir à Lua. Ideias. Quem começa? Através do pensamento é bonito e poético, mas eu queria chegar lá mesmo. Espaçonave, temos uma. Obrigado. Alguém com coragem falou aqui. Mais uma. Alguém falou aí atrás. Teletransporte. O que você tomou no café da manhã? Eu quero tomar um desse. Eu gostava. Entregou a idade também. Quem mais? Vou dar minha sugestão, uma escada. Quem mais? Enterprise. E aí? Bom, é razoável a gente dizer que essa turma é criativa, certo? A gente seria inventivo se a gente fosse capaz de desenhar um esquema de um teletransporte, né? Ou da nossa Enterprise, coisa do gênero. E seríamos inovadores se fôssemos capazes de vender o teletransporte e ganhar dinheiro com isso, ou alugar para as pessoas irem e voltarem, coisas desse tipo. No contexto que a gente vai tratar hoje, é assim, tá legal? Vamos em frente. Aqui também surge algo curioso, ainda mais para falar no centro de pesquisa, né? Vocês me perdoem se não for a perspectiva de vocês em relação a pesquisar, né? Mas quando a gente olha para uma empresa, é razoável pensar que pesquisar é transformar dinheiro em conhecimento. Ou, no mínimo, transformar recursos em conhecimento. A forma mais barata possível talvez seja você com um livro, uma revista ou com a internet disponível, gastando o seu tempo para aprender alguma coisa. E, nesse sentido, inovar, a gente poderia pensar que é transformar esse conhecimento em recursos. Vamos lá, então. Com isso aqui, a gente fala um pouquinho do ambiente de negócios, né? Então, o ambiente de negócios nosso é um ambiente complexo, a gente podia passar umas 2 semanas discutindo isso aqui, aliás, seria muito divertido, tem consultorias especializadas nisso, né? Mas só para dar um pano de fundo para a gente, né? A distância para se fazer negócios, graças às tecnologias de comunicação, toda a integração do mundo, política e do ponto de vista de logística, né? Para a maioria dos negócios, de certa maneira, acabou, ou reduziu muito. Vale para tudo? Não. Ainda é muito difícil você produzir bloco de cimento de construção civil no estado de São Paulo e querer ser competitivo vendendo no Nordeste. Mais fácil fabricar lá. Mas para a maioria esmagadora dos negócios, é razoável, mesmo com escalas pequenas, você comprar e vender para o mundo inteiro. Eu não tenho dúvidas que se a gente começar a perguntar para vocês aqui, cada um vai ter uma história de um amigo, de um conhecido, ou de uma pequena empresa que compra e vende para fora. Desde coisas singelas, como alguns sites, né, tipo Alibaba, que você compra coisas da China, entregam na sua casa, as coisas mais variadas possíveis, né, até grandes empresas fazendo esse tipo de transação. Aqui, exemplo bobinho da minha parte, né? Quem é de Campinas deve se lembrar que Iguatemi tinha uma livraria Saraiva que era diferente até alguns poucos anos atrás, né? E dava aula, queria ler um livro do Peter Drucker, que eu queria aprender um pouquinho mais sobre ele, e queria comprar a versão em inglês, que é um condensado da obra dele. Descobri que tinha lá, fui um belo dia no final da tarde para comprar o livro era pequenininho, R$150, isso uns 6 anos atrás, escrevi no carro, né? Uma folhadinha, se vale a pena mesmo. E tinha um café lá dentro, com uns desktops, e você podia acessar a internet de graça se você tomasse um café, que era algo bacana, né? Não tinha tão disponível no celular. Eu fui lá, pedi um café, comecei a folhear o livro, vamos ver na Amazon quanto tá.
Eu fui checar na Amazon, estava 20 e poucos dólares entregue na minha casa. Na época eu achei o máximo, né? Dentro da loja do cara, com a cortesia do café que eu comprei do concorrente dele. E hoje, trivial, uma coisa desse tipo, né? O ciclo de vida das tecnologias está se tornando cada vez mais acelerado, né? Em algumas áreas mais do que outras. Certamente na área de tecnologia da informação, talvez a área junto com a biologia que mais avance de maneira acelerada no desenvolvimento de conhecimento técnico, né? Mais do que na metalurgia, certamente, é vertiginoso a geração de novos conhecimentos, né? Isso faz com que as tecnologias se tornem obsoletas cada vez mais rápido e os modelos de negócios também. Gerenciar inovação num ambiente de negócio desses é extremamente desafiador, né? A gente malemar dá conta do campo de conhecimento nosso, né? E o produto que você lança hoje, se você fizer uma aposta tecnológica errada, talvez faça uma empresa ruim, né? Uma empresa global, né? A gente tem essa questão ambiental, né? Essa bioética que está surgindo, que ela não existia. A gente pegar a história da humanidade, a natureza sempre foi uma ameaça a ser vencida, inclusive no início do século XX. A natureza, você ia para a fazenda, tinha um ou outro poeta, era a forma como meu avô falava, né, que ia preservar a natureza, era poeta. É perigoso, você tem que extrair recursos daí. E no início da década de 80 eu me lembro de ir para a fazenda do meu avô. Não era uma grande fazenda, mas era uma fazendinha. E se um tio meu pegasse uma garrucha e matasse uma jaguatirica, pô, ele era um caçador. Uma coisa tipo pedrinha do sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, né? Hoje em dia, se alguém não gostar da palestra aqui, não for com a minha cara e me matar ali fora, é réu primário, não vai preso, né? Se alguém matar a jaguatirica, é inafiançável, cadeia na hora. Isso era impensável quando eu era criança. Eu tenho um menininho de 9 anos de idade, quando ele estava com 2 e pouco, ele começou a ir para a escola. Ele começou a ir para a escola, tal, volta com umas novidades, né? Primeiro filho, coisa legal, né? E um belo dia eu estou lá no saguão, no playground, na realidade, do meu prédio, horário de verão, cheguei mais cedo em casa para brincar com ele e tal. Várias mães, né? As crianças pequenas. E meu filho chegou com uma musiquinha diferente. Legal, cantei a musiquinha com ele. Comecei a cantar Tirei o Pau no Gato com o menino. Virou uma mãe para ele e falou, nossa, não faz isso. Você está incitando o menino à violência, a maltratar animal. Por uns 30 segundos eu entrei meio, sabe? Nunca imaginei que Atirei o Pau no Gato fosse me causar constrangimento com a vizinha. Causou. Então eu dei um estilingue para ele. E ela nem fala comigo em reunião de Tem esse oceano de informações, né? Ao longo da história humana também, o conhecimento sempre foi a coisa mais difícil de se conseguir. Ainda na década de 80, quando eu estava lá no ginásio, a gente tinha aquelas conversas inteligentes de menino já assim, pô, se a gente entrar na biblioteca do Vaticano, a gente deve conseguir conhecimentos extraordinários. E deve mesmo, a biblioteca do Vaticano deve ser sensacional. Mas é difícil pensar que o Google não tem informação suficiente para a gente mudar bastante as nossas vidas, não é? Disponível de graça. Então a gente certamente é a primeira geração que vive um conhecimento disponível de graça, numa quantidade muito maior do que a gente é capaz de dar conta. Na realidade isso passa a ser uma das maiores fontes de ansiedade do profissional. Você sempre tem a sensação que você está para trás, que você não está dando conta, que você não está dando conta. Tem a vida em rede, né? A internet traz essa possibilidade da gente realmente operacionalizar o conceito de aldeia global, né? Que surge lá com uma cura. Então, a gente começa realmente a conviver com pessoas que geograficamente estão distantes da gente, a reencontrar gente diferente, a trabalhar dessa forma, né? Isso aumenta as possibilidades de uma maneira dramática, né? Inclusive para inovar. Seja para identificar novas necessidades, seja para endereçar questões técnicas que você não tem a resposta no ciclo que você está. A internet começa a te permitir fazer isso de uma maneira muito interessante, né? Tem esse conceito da vida líquida, né, que é um livro interessante, e
que na realidade são uma série de livros, né? Tem o Vida Líquida, o Medo Líquido, vários líquidos, parece autoajuda, mas não é, né? Que é um livro muito curioso, né? Esse livro ele começa a mostrar alguns aspectos da nossa sociedade, do ponto de vista sociológico, que também são novidades, né? O ser humano sempre teve, entre outras coisas, né? Uma das coisas interessantes que sai daqui, né? O ser humano sempre teve, independente da época, independente da região geográfica, ele sempre teve uma questão de valores, né? Você tem a sua moral e a ética do grupo que você está, né? Moral, conjunto de valores do indivíduo, ética, o conjunto de valores do grupo que você está, você circula entre grupos que têm éticas que a sua moral se adapta. E sempre muito claro o que é bom e o que é ruim. De alguns anos para cá, o que tem se observado é que as pessoas tendem a valorizar o novo, independente do que seja. Tudo que é novo parece ser bom. E isso se reflete em relacionamentos, né? Uma namorada nova é legal mesmo, né? Mas tem coisas que só um casamento de longa data vai trazer, né? Bairros, os bairros se tornam obsoletos. A casa que você constrói tem toda uma ciência por trás das empresas que estão desenvolvendo as coisas para fazer com que você torne as coisas obsoletas. O acabamento fica obsoleto, né? Tudo fica obsoleto rapidamente. Então, isso tem incutido nas pessoas um senso de tudo que é novo é bom. Tem coisa que é nova que é boa mesmo. Mas tem coisa que às vezes é nova e não é exatamente melhor que as outras. Tecnicamente é possível a gente medir, né? Um carro. Quando uma montadora vai tirar um modelo de linha, é razoável que ela escolha algum tipo de estratégia para aquele modelo, de phase out, né? Por exemplo, uma estratégia possível é: meu carro começou a vender menos, ele está obsoleto em relação aos concorrentes, eu vou rechear ele de equipamentos, manter o preço e tentar dar aquela venda final antes que eu tire tudo de linha e deprecie tudo aqui, né? Ou não, ela pode fazer o seguinte: eu vou pegar esse modelo, simplificar e baixar o preço. Muito provavelmente seria razoável a gente pensar que alguém que chegou lá em agosto, comprou aquele modelo 2014 e 2014 por um dado preço, se chegar a setembro, ele rodou 800 km com o carro, lançou o modelo 2014 e 15, que é o último modelo, vai ser de linha. Pisca com um formatinho diferente, mas com um componente técnico a menos no veículo. Por que eu não esperei um mês a mais para comprar aquilo? Mesmo o carro sendo mensuravelmente pior. Então a gente tem valorizado o novo de uma maneira que não era comum antes. Então o que a gente percebe é: a gente vive num ambiente cujo paradigma é mudanças. Vocês já devem ter ouvido falar isso inúmeras vezes, não é verdade? A gente vive num ambiente que as coisas mudam muito rápido, né? O ser humano, isso não é a primeira vez que o ser humano vive em um ambiente desse tipo, mas talvez a gente viva um dos ambientes que mais mudou ao longo do tempo, né? Mas essa frase é do Heráclito, 500 a.C. Esse cara já estava preocupado que o mundo dele mudava muito. Mas o mundo dele estava mudando muito mesmo. Vocês imaginam que ele estava na Grécia nessa época e os persas estavam chegando. Então, é razoável que a gente se angustie com todas as mudanças que a gente vê na nossa vida, mas se os persas estivessem ali na fronteira para entrar aqui, a gente já está preocupado, certo? Nosso mundo ia mudar fortemente. Então, as angústias que alguém vive num ambiente de mudanças é algo que o ser humano vem pensando de longa data, né? Num ambiente completamente, num contexto completamente diferente, o Darwin fala o seguinte: não é nem o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o com maior capacidade de adaptação. Ele está falando da teoria da evolução das espécies, mas é bastante curioso a gente pensar que capacidade de adaptação passa a ser algo fundamental num ambiente de mudanças, seja para a empresa, seja para o profissional. Se a gente imaginar na nossa geração aqui, o que é necessário para você conseguir galgar certas posições numa empresa ou se estabelecer como profissional é muito mais do que a geração passada e é muito mais que a anterior. Então, cada vez você vai precisando de mais coisas. E algumas profissões se tornam obsoletas no prazo de vida de uma pessoa. O problema é que isso era incomum antes, agora é razoavelmente esperado. Tem uma série de profissões. Você imagina que quem está escolhendo ser programador de website hoje, muito provavelmente essa pessoa daqui a uns 20, 30 anos a profissão dela vai ter se extinguido, né? Então a gente vive um ambiente de mudanças muito aceleradas, né?
E essa capacidade de adaptação passa a ser chave. Né? Algumas perguntas que surgem em ambientes como esse. Tá bom, já sei, eu tenho que mudar. Mas quando é necessário mudar? Essa é uma angústia antiga do ser humano, porque se a gente sabe quando a gente vai ter que mudar, se a gente antecipar um pouquinho a mudança, a gente captura mais ganhos. Esses ganhos podem ser entendidos como ganhos financeiros, pode ser entendido como outros ganhos. Não, eu quero mudar, me antecipar para que eu tenha mais tempo para mim e para minha família. Né? Os objetivos podem ser variados. Né? Mas, em geral, quando você é capaz de promover a sua mudança antes que seja necessário, você captura ganho. Se você só promove a mudança a partir do momento que é necessário, em geral, você fica onde você está. Né? É aquela história. Puta, agora eu percebi que é bom fazer MBA. Fazer MBA agora passou a ser fundamental para você ir participar do processo de seleção. Vai ter que fazer alguma coisinha a mais para se destacar. Né? E a outra angústia antiga é, tá bom, já sei que tudo vai mudar, se eu fosse capaz de prever o futuro, eu já fazia a mudança aqui, que é certeira, né? Mas infelizmente até onde se sabe, a gente não é capaz de prever o futuro, pelo menos não de maneira consistente. E aí entra uma coisa muito interessante, né? Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer em relação ao futuro é ter um sonho. Esse sonho só ser humano tem a ver com emoção, não tem a ver com razão. E isso é útil para a empresa também. Se é um planejamento estratégico empresarial, precisa ter sonho. Porque senão, aquela história de você fazer assim, ó, vou traçar 3, 4 cenários, cenário 1, 2, 3, pessimista, intermediário, otimista, e BAM! Vou planejar meu futuro assim. É interessante, mas a ideia de você traçar esses cenários tem muito mais a ver com o seu plano B, caso o seu sonho não dê certo, do que você realmente passar a vida se planejando por possibilidades de futuro que você acredita que vai ter. Primeiro, porque você não é capaz de prever o futuro mesmo. Segundo, que se você tiver um sonho, existe a possibilidade de você influenciar o futuro. Então, existem inúmeros casos na literatura de pessoas, empresas e nações que, graças a um sonho, foram capazes de atingir coisas aparentemente inimagináveis quando o sonho foi articulado. Então, quando a gente olha lá, né? Visão da empresa, visão do centro de pesquisa, aquilo tem que ser um sonho. Ah, mas aquela visão a gente não é aquilo ali. Não, não pode ser mesmo. Visão boa é igual sonho de criança. O que você quer ser quando crescer? Infeliz está lá no favela, arrebentado, eu quero ser astronauta. Esse sonho é bom. Ele tem que ter uma certa desconexão com a realidade. Pô, daí você traça cenários, né? Quer ser jogador de futebol famoso jogando no Barcelona. Pô, legal, vamos tentar. Mas vamos dar uma estudada, porque pode ser que você tenha uma lesão, pode ser que você não seja um craque mesmo, né? Você vai fazer outra coisa caso precise. Né? Muito bem. Com isso proposto, eu tenho certeza que a gente sabe todas as razões de que é razoável a gente inovar, certo? Muito bem. Quem daria uma sugestão do porquê inovar? Vamos lá. Não fica só eu falando aqui, tá chato. Sua própria fala. Se tornar proativo, se tornar protagonista do seu negócio. Realizar os seus sonhos, seus objetivos, algo assim. Legal. Quem mais? Se manter competitivo. Não ouvi. Para ganhar mercado, participação de mercado, coisas do tipo. O que mais? Ajudar. Fazer diferente e fazer melhor. Fazer diferente e fazer melhor. Melhorar o mundo. Pô, nós vamos ver. O que mais? Para sobreviver. Às vezes é só para sobreviver, né? Processo contínuo de transformação. Olha aí. Tava tudo aí, né? Eu não precisava nem ter vindo, vocês já sabiam tudo mesmo, né? Pode ser para buscar uma fonte de vantagem competitiva, pode ser só para sobreviver, pode ser para buscar uma liderança de mercado, pode ser para satisfazer pessoas, e pessoas a gente pode entender como clientes, como investidores, como a comunidade em volta de você, como seus funcionários, né? Pode ser para buscar um crescimento sustentável, que também pode ser entendido como dinheiro no tempo, por muito tempo, mas pode ser entendido também sustentável no sentido de garantir que o ambiente que a gente vive seja preservado. Na realidade, a gente tinha que melhorar o ambiente que a gente vive, né? O meio, né? A natureza. Já chegou no ponto que eu acho que o desafio não é mais preservar, é melhorar. Né? E tem uma coisa curiosa também, né?
é uma fonte de desafio e motivação fantástica. Quando a gente é capaz de criar um sonho que é positivo, a visão é positiva, a gente começa a magnetizar pessoas que querem participar daquilo. E, em geral, magnetiza a pessoa boa. Né? Vocês que estão aqui, Greenpeace, eu não tenho dificuldade de atrair gente boa, disposta a gastar parte do tempo e recurso pela causa deles. O Linux consegue atrair um monte de programador bom para mexer com aquilo lá, porque acredita que aquele sonho é legal. Então, uma coisa bacana de um ambiente inovador, com um bom sonho, é magnetizar pessoas em torno daquilo. Não tem nada pior para uma pessoa afetivamente, psicologicamente saudável. Não tem nada pior do que entrar num lugar que ela sabe que todo dia ela vai entrar, vai fazer a mesma coisa, que se ela der uma ideia, não pega bem. Receita para espanar. Por outro lado, você tem um sonho, os momentos difíceis, os momentos de crise, etc., aquilo te ajuda a acordar de manhã e falar, não, tá ruim, não quero chegar lá. Ajuda a criar um senso de que eu tenho uma missão. Isso é fundamental para a vida de qualquer um. No mínimo, você sente que você participou daquela manifestação, daquela pintada para tirar o fogo. Eu não estava lá. Né? Minha vida não foi em vão. Né? Muito bem. Como inovar? Vamos bater um papo. Então, assim, a gente percebe que inovar nesse sentido é colocar a criatividade em ação, né? Vamos ter uma ideia, vamos colocá-la no papel, e daí vamos tirá-la do papel e operacionalizar aquilo. Para isso, é fundamental que um grupo crie uma cultura de inovação. E cultura não tem certo ou errado. Cada grupo vai ter o seu. A cultura desse centro é diferente da cultura da 3M, que é diferente do Google, que é diferente da Toyota, que é diferente do Greenpeace. São diferentes. E podem ser extremamente bem-sucedidas. A cultura dos cafés franceses do final do século XIX e início do século XX, altamente criativa. A cultura em volta do Vale do Silício. Não tem certo ou errado isso. Mas são ambientes que a gente percebe que foram muito poderosos em gerar novas ideias e implementá-las. Então é muita pretensão escrever um slide com esse título. Muita. A ideia é só discutir alguns aspectos comuns a essas várias culturas, né, que a gente consegue capturar. No caso empresarial, você começa a perceber que é fundamental você ter alguns processos e métricas. Estou fazendo coisa nova? Está dando retorno? Né? Quanto? Precisa ter investimento de recurso. Às vezes não precisa muito, mas tem que ter alguém, no mínimo o tempo de alguém vai ter que ser gasto. Né? Tem que ter um senso de empreendedorismo. Né? Tem que ter aquele senso da pessoa que não se conforma, quer mudar, seja porque ela quer um mundo melhor, seja porque ela quer ficar rica, mas ela quer mudar aquilo. E ela está disposta a correr riscos por isso. Né? E ela está disposta a quebrar barreira para isso. Né? É nesse sentido que o senso de empreendedorismo é fundamental. Tem que ter o mínimo de estratégia e objetivos, né? E é muito importante você trabalhar em rede. A história, aquela imagem do gênio que sozinho, trancado na garagem dele, cria algo fundamental e muda o mundo, existe, mas ela é muito mais rara do que a gente imagina. Quando a gente estuda a história da inovação, é muito mais recheada de casos de choque de ideias. A pessoa teve uma ideia inicial que bate com outra, que vai para aquela lá. Na realidade, ela estava mirando aqui, foi para lá e mudou o mundo. Então, a ideia do gênio isolado, como Einstein, ele realmente era assim, é raríssimo. É muito mais rara do que a gente tende a imaginar. Então, a história de trabalhar em rede, ter parcerias, conexões, ela é muito mais o que leva a resultado do que o gênio isolado. Então, quando a gente fala de inovação, a gente começa a perceber que ela acaba se dividindo num processo que envolve dois subprocessos. Processo, conjunto de atividades, com entradas e saídas, responsáveis e métricas que geram alguma coisa. Então você tem uma parte dela que é o processo criativo. E você tem a outra parte que é o processo de implementação. As culturas organizacionais vão gerar processos diferentes, mais ou menos estruturados, mais ou menos complexos, mas você acaba percebendo que esses dois subprocessos acabam existindo. Tem uma forma como
aquele grupo cria, gera ou tem acesso a novas ideias e tem uma forma como ele implementa. Então, vamos falar um pouquinho do processo criativo, né? O processo criativo é meio igual gente criativa, manja. É meio desestruturado, é meio caótico, é meio indisciplinado. A gente não tem ideia sobre o que a gente quer na hora que a gente quer. Acho que todo mundo aqui já participou de um brainstorming. Falar de parpite. Eu não sei vocês, mas a minha experiência com brainstorming em geral é super legal. Mas a gente tem... É super legal por a gente conseguir coletar um monte de ideias que todo mundo já tinha mesmo e daí organizar elas. Eu participei de raros brainstorms que surgiu algo novo. Mas as pessoas normalmente costumam ficar com aquilo na cabeça, passar 1, 2, 3 dias, estavam infeliz no banheiro lá, puta, surgiu uma ideia, a gente volta lá. Você que brainstorm já acabou, mas agora eu tive ideia. Isso é bem comum, né? Então, criatividade, como a gente conhece hoje, né? É um termo que não se aplicava às ciências exatas. Né? Até meados do século XIX, criatividade era uma característica de poetas, artistas, de músicos. Você não falava que um rei era criativo, que um soldado era criativo, que um matemático era criativo. Né? É a partir de meados do século XIX, ali no auge do iluminismo, né? De certa maneira, que o Helmut e o Poincaré deixam os primeiros registros de gente de exatas tentando entender como era aquele momento do insight, o momento em que a gente tem uma ideia, o que a gente cria. Né? Em 1926 surge um primeiro modelo que tenta explicar como a gente tem ideias, que é do Graham Wallace, facinho de achar, bastante intuitivo. Né? É aquela história assim, ó, eu me deparo com um problema ou com um desafio, né? O problema eu não queria ter que resolver, mas vou ter que resolver, desafio eu estou com vontade, né? Basicamente isso. Me deparo com algo desse tipo, penso, estresso, vou pegar um fogo, vou tomar banho, vou dormir, pum, tive ideia. Né? Uma série de invenções que a gente tem relatos de que o cara acordou no meio da noite e estava com a ideia na cabeça. Né? Eu passei por isso. Engenharia, não era um aluno brilhante em cálculo, tive que ralar com as integrais. E eu cheguei a acordar em véspera de prova com o resultado de uma integral na cabeça. No dia eu achei legal, hoje em dia eu penso que foi um pesadelo. Né? Mas, imagina o sofrimento que eu estava para resolver a integral. Né? Muito bem. Em 1950 é o momento em que a ciência começa a perceber que certos aspectos ligados à psicologia afetam a criatividade. Né? Começam estudos com um sargento americano, esse J.P. Guilford, que ele começa a tentar entender como soldados têm ideias e tomam decisões em momentos de pressão. Esse cara, a partir dos estudos dele, surgem as ideias de pensamento convergente e divergente, bem-vinda. E nessa década, o pessoal começa a perceber que adultos afetivamente saudáveis tendem a ser mais criativos do que os que têm problema afetivo. Quem definiria aqui o que é afeto? Segundo a psicanálise. Ô, gente, que coração duro. Afeto, gente. Ninguém tem afeto aqui, pô? Carinho. Atenção. Como é que é? Atenção. Atenção, cuidado. Mas ninguém tem afeto aí? Amor. Legal. Mas segundo a psicanálise não é isso aí não. Segundo a psicanálise eles falam assim, ó. Afeto é ter medo de perder o que você gosta. Então você seria uma pessoa afetiva se você tem medo de perder o que você gosta. Parece meio egoísta. Mas você cria uma pessoa afetiva quando ela tem medo de perder o que ela gosta. Vou dar um exemplo, né? Você tem aquela mãe, mora em Natal, auge do verão, previsão de mínima, nos próximos 3 meses é 27 graus. O filho vai sair de manhã, ela fala assim, leva uma coisinha. Ou o filho está na balada, 3, 4, 5 e meia, o ordinário não chega, a mãe tenta ligar, não atende. A hora que ele chega, ela quer matar o maldito, né? Começa a discussão, não consigo dormir, porque você não atende o telefone e tal. A senhora foi dormir, a senhora é uma neurótica. Ele está certo, ela é neurótica. Ela é neurótica, porque quando a gente é saudável efetivamente, a gente vira um neurótico.
Você é casado? Se for casar, casa com uma neurótica. Se não, você vai casar com uma psicótica ou com uma psicopática. Neurótica é o melhor que tem no mercado. Não passa disso. O amor saudável que a gente tem gera um tipo de amor chamado neurótico. Senão a gente fica psicótico ou psicopático. Rola pra homem também, não casado também. O neurótico tem medo de perder o que ele gosta. O psicótico é um tipo que vocês devem reconhecer também. Muitos dos escritores românticos, da época do romantismo, eram psicóticos. É aquele tipo de gente que ama o outro, adora o outro, mas quando está junto briga. Ficou longe e morre de saudade, mas se estiver junto briga. Então o cara ama a senhora, se coloca como escravo, né? O texto romântico é bem nessa linha. Da hora que ele ganha a mulher, ele mata o pai dela, faz uma confusão, é degradado para Angola. Então o psicopático é assim, e o psicótico é assim, né? O psicopático, o amor psicopático é de psicopata, aí é um problemão mesmo. Tá cheio de gente assim por aí, toma cuidado que em último grau, perigoso, né? Vamos ver. Tá? Curioso pensar que os psicopáticos tendem a ser muito inteligentes. Tem 15 minutos? Então vamos lá, disse. Tudo bem. Os psicopáticos tendem a ser muito inteligentes racionalmente, mas a criatividade tende a ser maior nos neuróticos. Tá? Influências. Bom, o processo criativo tem mais uma série de influências e há uma série de estímulos que todo dia aparece algo para você estimular a sua criatividade, né? Essa é super interessante, é meio do começo do ano aqui. Mas, 1000 receitas para estimular a criatividade. A criatividade é algo que você consegue desenvolver nas pessoas. Seja mexendo em alguns aspectos psicológicos, como aumentar a confiança, independência de julgamento e coisas do gênero. Seja você passando por aumentar o seu repertório, conhecer mais de várias coisas e profundamente de pelo menos uma. Não adianta ser raso em tudo. Né? Muito comum aquela história da pessoa ser muito profunda em alguma coisa profissionalmente e ter um hobby muito interessante que ela se aprofunda, na hora que ela vê, une coisa das duas e surge uma inovação interessante. Né? Esse é um padrão comum de ver. Agora, a gente quer criar uma organização criativa. E para criar uma organização criativa, aí o desafio é outro. Você precisa ter um ambiente em que as pessoas tenham liberdade individual para criar. Isso tem que ser estimulado. Não dá para fazer coisa nova sem correr risco. Então, você precisa calibrar as pessoas dentro daquele ambiente para que elas tenham um mínimo de propensão a risco. E é papel da organização indicar quanto de risco ela deseja. Se a gente vive numa cultura que é mais propensa a risco ou mais avessa. Porque em algum momento você vai ter que tolerar erros de quem assumiu o risco adequado. O erro é parte intrínseca do processo criativo. Não dá para você ficar bravo com o erro. Mas o erro é de quem correu o risco adequado. Porque quem correu o risco inadequado, aí não. Aí você tem que resolver. Porque quem corre riscos inadequados, bota a organização em risco. Você tem que ter uma liderança, você tem que cultivar histórias que valorizem e estimulem a prática da inovação. O ser humano precisa muito de modelos, de coisas do gênero, né? Então a igreja tem os santos, né? Os mártires e coisas desse tipo. As nossas famílias costumam ter os exemplos que ela gosta de dar, daquele tio, do avô que saiu da Itália, veio sem nada, chegou aqui, se fez, muito honesto. Né? Então a gente precisa desses modelos. Pô, a minha organização não tem modelos. Pega de fora. Pega o Van Gogh, pega o Steve Jobs, pega o... Você precisa ter uma liderança preparada para estimular e gerenciar o ambiente inovador. Que não é trivial. Você vai precisar de gente criativa e gente sistemática trabalhando junto. Se a liderança não estiver preparada, grande chance de conflito. E se você tem um time que foi lá, correu riscos adequados, foi capaz de capitalizar com isso, você precisa reconhecer de maneira robusta. Notem que aqui está escrito reconhecer, não recompensar. O recompensar, se você puder fazer, dificilmente alguém vai falar, não precisa de dinheiro, não. Isso por amor. Dinheiro, em geral, se você oferecer, todo mundo vai gostar. Mas a alma do negócio é você ter pessoas que se sintam reconhecidas por isso. Porque aí você está lutando a tua guerra com gente que está junto com você nos seus sonhos. Você não está lutando a tua guerra com mercenários. Quando a gente acredita naquela visão, acredita no que está sendo proposto, e a gente faz algo legal, que o grupo que a gente reconhece como um grupo que a gente dá valor de participar, esse grupo olha para a gente e fala, pô, que legal
aquilo lá mexe com a gente de uma maneira muito profunda, né? É mensurável, a temperatura esquenta, a pressão muda, o batimento cardíaco, né? Então, reconhecer é fundamental. Eu vou pular esse vídeo. Vamos falar um pouquinho do processo de implementação. O processo de implementação, né? Ele é estruturado, sistematizado e disciplinado. Né? Ele é, de alguma maneira, quase que o oposto do outro. Né? Então, algumas coisas fundamentais para você fazer a inovação andar no seu dia a dia. Vamos lembrar que a gente quer ter uma empresa inovadora, uma organização inovadora, não só criativa. Então, além da criatividade, você precisa ter algo estruturado, sistematizado e disciplinado. Algumas empresas são mais, outras são menos, mas no teu sonho, você precisa ter o componente que você quer fazer algo diferente. Não precisa estar escrito lá que a nossa visão é ser a organização mais inovadora da história. Não. Mas se o seu sonho envolve você realmente ser muito diferente do que você é, você vai ter que inovar. Vai ter que fazer algo diferente. Se o seu sonho é muito curtinho, aí não tem jeito. Fazendo qualquer coisa que você faça, você vai chegar lá mesmo, dificilmente você vai fazer algo muito novo. Pois não. E esse é o grande problema, então, você tem muita empresa que pode ser criativa, porque tem funcionários criativos, mas que na hora de implementar e transformar isso em inovação, de entender isso, acha uma falha e não consegue chegar no final. Eu não acho que seria razoável dizer que esse é o grande problema. Eu acho razoável dizer que esse é um dos grandes problemas. A gente tem, quando você pega pesquisa sobre inovação nas grandes empresas, tem uma pesquisa que é muito famosa, anual, da Booz Allen. É a mais tradicional do ramo. Né? Uns 15 anos essa pesquisa. Um dos desafios que são apresentados pelos grandes empresários no mundo inteiro não é ter grandes ideias. Em geral, as empresas acham que têm ideias o suficientes. Elas acham que elas têm uma cultura muito avessa a risco, à medida que a empresa cresce, se torna organizada, tende a se destacar na organização quem promete pouco e cumpre. Quem promete muito, por mais extraordinário que seja e não cumpre, em geral não é valorizado. Então, esse tipo de mecanismo de métrica para medir funcionário acaba resultando em valorização de gente com propensão a risco. Então, a empresa tem que ter objetivos desafiadores e ambiciosos, a equipe tem que saber definir o que é inovação, né? Você avalia tanto as pessoas quanto o seu processo de inovação sistematicamente, né? As pessoas chegam no fim do ano, se elas não forem avaliadas por isso, em geral elas vão fazer as coisas pelas quais elas são avaliadas e vão fazer o resto na hora que der tempo. Normalmente não vai dar tempo. Então a pessoa tem que estar sabendo disso. Isso é o processo de inovação também. O dinheiro que eu estou investindo aí está retornando? Eu tenho produtividade com a inovação que eu faço? Eu estou conseguindo fazer mais inovação com menos? Que é o conceito de produtividade, né? Sempre fazer mais com menos. E por aí vai. Né? E, naturalmente, promover intercâmbio de conhecimentos. Né? É impressionante como, às vezes, tem gente genial que trabalha do nosso lado e a gente não conversa. Então, você dá um jeito de promover um ambiente em que as pessoas tenham um choque de ideias, costuma dar muito resultado para que não só se tenham novas ideias, mas para que você consiga superar os desafios de implementar essas ideias e capturar os ganhos. Né? Eu gostaria de saber se eu posso ter alguns minutos a mais, senão eu vou ter que dar um pulo forte aqui. Eu posso ter 10 minutos? Vai ter um momento depois para perguntas. Tá bom. Só para não sair correndo em disparada. Esse slide é curioso, né? Esse slide fala um pouquinho da implementação de inovações. Então, do ponto de vista de introduzir uma inovação no mercado, ela passa por rigorosamente as mesmas etapas de lançamento do que um produto normal. Ou você vai ter que gerar a conscientização que o produto existe, despertar o interesse, gerar experimentação e a adoção. O que muda? Muda que quanto mais for radical a inovação, quanto mais ela mudar em relação aos padrões anteriores, menos as pesquisas de opinião, as pesquisas com consumidores vão te dar informações boas para você tomar decisão. Quanto menos ideia o consumidor tem a respeito daquilo, menos valioso é e mais vai depender do seu instinto para lançar, no preço que for necessário, com as características que você julga que deve ter o produto ou serviço, pelo canal de distribuição, seja ele virtual ou real, que você vai fazer, etc. Né? E aí é curioso perceber que em quase 100 anos de diferença, dois grandes empreendedores que inovaram dramaticamente os seus mundos, de certa maneira chegaram à mesma conclusão. Né? O Ford, né? Vamos lembrar, o Ford ele lança um carro, que é o modelo T, que ele muda tudo na indústria, por uma única razão. O carro, até o Ford,
substituir a carruagem. E carruagem, adivinha, quem que tinha carruagem? Era gente muito rica. A carruagem, você não tocava a carruagem, né? Agora, quem que tinha cavalo? Qualquer um que não fosse um pé rapado, subia em cima do cavalo e ia embora. Então ele fala o seguinte, ó, se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, diriam que era um cavalo mais rápido. Ele lança um carro que não quer substituir a carruagem, quer substituir o cavalo. Ou seja, não adiantava nada ele sair perguntando o que as pessoas queriam no carro. O que ele queria fazer, ninguém tinha, ninguém pensava naquilo. O Steve Jobs, de certa maneira, diz a mesma coisa, né? Não ouçam seus compradores, eles não sabem o que querem. Se você for lançar algo realmente inovador, mais e mais o seu instinto passa a fazer parte da história. Muito bem. Alguns aspectos interessantes do ambiente inovador. Muito bem, fomos lá, criamos um ambiente que é inovador, nós estamos satisfeitos com eles. Acaba o problema? Não, não acaba. Esse ambiente tem aspectos de gestão que são desafiadores. O primeiro deles ali, eu vou ter um processo de inovação mais ou menos formal. Então não tem certo ou errado. Tem empresa que vai ter, falando assim, de uma maneira exagerada, os dias certos em que você vai ter ideia, o dia certo, os 3 meses que você vai trabalhar na invenção e os 6 que você vai trabalhar no modelo de negócios e o lançamento. Outras não, cada um entra aqui, dá a ideia do que vem entender, a hora que a gente achar legal a ideia a gente vai atrás, não tem certo ou errado, mas você tem que criar uma cultura que represente a cultura daquele grupo, mais ou menos informal, e ela muda com o tempo às vezes. Outro desafio que sempre passa a existir é quanto que eu gasto de energia para orientar a criatividade da turma em relação ao meu modelo de negócio atual. Legal, nós estamos lá na 3M. Chega alguém com uma ideia fantástica sobre um novo hambúrguer. Vamos fazer. Então, como gerenciar isso? Também não tem jeito certo. A nossa cultura achou um jeito. 15% do tempo dos pesquisadores é para trabalhar no que eles bem entendem. O restante é para trabalhar em projetos que a unidade de negócio recomenda. Mas também temos uma organização separada, que é o laboratório corporativo, que trabalha no que bem entende. Está certo ou está errado? Discussões intermináveis. Mas foi a forma que a gente encontrou de orientar a criatividade da turma, mas também dar alguma flexibilidade para surgir algo realmente fora da caixa. Com o passar do tempo, as pessoas que entram 10, 15 anos lá, 20 anos, talvez 30, e não veem uma ideia ser colocada em prática, vão ficar frustradas. Porque se você está engajado, você começa a dar ideia e ela não é colocada em prática, você se frustra. Então, gerenciar isso não é fácil. Você tem que ter algum nível de transparência na forma como você escolhe as ideias, para que a pessoa volte para casa não muito chateada com isso e no dia seguinte volte para ter novas ideias. Senão ela vai para o concorrente e você perde um ativo valiosíssimo. E retenção de talentos, justamente por essa causa, se você não fizer direito. E independente dessa causa, em geral, quando você é reconhecido por ser uma organização que está fazendo coisa nova, você acaba sendo reconhecido como alguém que tem talentos, o pessoal vai lá querer tirar uma casquinha. Muito bem. O que a gente enxerga que está rolando de novo no ambiente da gestão da inovação? Uma série de coisas, tá? Talvez a principal delas seja a própria internet. Porque a internet, que a turma tanto fala que trouxe a era da informação para a gente, talvez o que ela tenha trazido de mais interessante tenha sido a era da colaboração no trabalho. Porque a era da informação, realmente a internet aumenta a forma como a gente compartilha a informação, não há dúvida, muda completamente tudo, né? Mas a informação a gente vinha compartilhando de outras formas, com a TV, com o rádio, com os tipos móveis do Gutenberg imprimindo a Bíblia. Mas a internet traz uma possibilidade de colaboração que nem o telefone, nem a televisão, nem o rádio fez igual. E aí a gente surge toda uma cultura para identificar problemas ou questões a serem resolvidas, resolvê-las e gerir elas de maneira colaborativa, que é sem precedentes. E aí a gente vê o que aconteceu com a Wikipedia, que evaporou o negócio da enciclopédia britânica, um negócio anterior ao capitalismo. Hoje a Wikipedia dominou, a enciclopédia britânica está tentando se reinventar, e quem é um pouquinho mais velho aqui, nasceu antes de 80, deve lembrar do vendedor de enciclopédia na sua casa. Famílias mais abastadas duas, Barça e a britânica, um livro anual que atualizava tudo. Evaporou, é artigo de colecionador. Mas a gente vê coisas muito mais interessantes do que isso, né? Tem o Waze, GPS colaborativo, está acabando com o negócio da Garmin, você tem ele no telefone, atualizado de uma maneira brilhante, né? E por aí vai, né? Então as possibilidades em relação a isso
essa história da colaboração se torna brilhante, né? E abre possibilidades enormes para todo tipo de negócio. Outro desafio que a gente acaba vivendo com isso é, vamos fazer do nosso processo de inovação algo mais aberto ou mais fechado? Está super na moda a história da inovação aberta, que realmente abre possibilidades incríveis. Mas, por outro lado, não é fácil para uma grande empresa, ou mesmo para uma empresa pequena, às vezes, ela abrir aquilo e tornar, de certa maneira, a tecnologia dela disponível para qualquer um fazer. Então, o que a gente percebe é, existem momentos em que a gente vai gerenciar isso. Quando a gente abre e o que a gente mantém fechado. Isso passa a ser um desafio da gestão da inovação nesse momento que a gente vive. Muito bem. Vamos falar rapidinho do Case 3M. O Case 3M é baseado nisso aqui, ó. Hoje, atualmente, a cultura de inovação da 3M, a gente imagina que está nesses pilares, tá? É um aspecto chave da nossa cultura corporativa, né? E ela nasce com esse cidadão aqui, ó, que foi um patrulheiro, pode-se dizer assim, né? Um office boy, no início da empresa, e chegou a CEO, no momento em que a empresa se estruturou. A 3M nasce lá no início do século XX, 1907, se eu não estou enganado, e se consolida na década de 20. Esse é o cara que dá, é o nosso Steve Jobs. Ele dá a cultura que a gente tem até hoje, com ideias muito arrojadas para a época dele, né? Coisas do tipo, à medida que nossos negócios crescem, torna-se necessário delegar responsabilidades e encorajar que as pessoas exerçam suas iniciativas. Não era algo comum de se ouvir, né? Erros serão cometidos, porém a gerência que é destrutivamente crítica frente aos erros mata a iniciativa. Preocupadíssimo com o empreendedorismo, numa época em que mandava quem podia, obedecer quem tinha razão. Contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Maravilhosa essa frase, difícil de operacionalizar até hoje, né? Ela é absolutamente relacionada com a nossa visão. Eu tenho um filme da nossa visão, eu vou pulá-lo, né? Mas a nossa visão envolve, né, esses aspectos aqui, rapidinho. Só para ter um slide do filme que eu acho curioso. Está sendo som. Então, a tecnologia da 3M impulsionando cada empresa, a tecnologia da 3M melhorando cada lar e a vida de cada ser na Terra. Pô, a gente faz isso? Não. A gente não faz isso atualmente. Mas é uma empresa extremamente diversificada, com presença global. É razoável ela ter esse sonho. Pô, eu gostaria de que os nossos produtos, as nossas soluções, tornasse cada empresa no mundo mais competitiva, na área industrial, cada lar melhorado na vida das pessoas e a vida de cada ser na Terra ser melhorado graças a gente. Bom, o sonho é bonito, o sonho é que magnetiza pessoas em volta dele, né? Temos acessos a múltiplas tecnologias, né? A 3M nasce como uma indústria química e a partir de um dado momento, que eu vou contar logo ali adiante, ela percebe que vale a pena investir em ter tecnologias e conhecimento profundo numa dada área. E aí, com o tempo, a gente começa a estabelecer a forma como a gente mostra as nossas tecnologias, ou nosso expertise, como uma tabela periódica. É uma empresa que nasce da química, né? E aí a combinação de uma grande expertise em abrasivos com materiais avançados vão gerar um dado produto. Ou uma tecnologia de filmes com outra de adesivos e outra com dispensar drogas, um PET para combater câncer de pele. Então, assim como a tabela periódica funciona, né? Misturando elementos, você gera um produto. A ideia é essa, né? E aqui surge um aspecto que é bastante interessante do sucesso da empresa e que tem a ver com a inovação dela também, diferente da tecnologia. Durante a evolução da 3M, ela acabou optando por ter um arranjo organizacional que são das unidades de negócios. Seria razoável uma empresa desse jeito se transformar numa holding e abrir várias empresas. Ela optou não, optou pelo modelo de business units. E com esse modelo, ela acabou se tornando uma empresa diversificada que gerencia algumas dezenas de negócios, alguns grandes, outros relativamente pequenos, no mundo inteiro. Então a expertise de gerenciar uma série de negócios pequenos que vão para mercados variados passou a ser uma fonte de inovação, porque você passa a cruzar tecnologias com mercados. Exemplo,
abrasivos foi desenvolvido para a indústria metal-mecânica, lá na década de 10. Os abrasivos começam a participar da indústria da metalurgia, da indústria automotiva, etc. Num dado momento, a gente começa a entrar na indústria odontológica por outras razões. Pô, mas faz sentido ter abrasivo para o dentista. E não é produzido, um abrasivo de dentista não é nem um pouco parecido com o abrasivo que você vende para um veículo, nem pode ser produzido no mesmo lugar, por questões de saúde. Mas você começa a cruzar essas tecnologias de mercado. O cruzamento de tecnologias com o mercado passa a ser uma fonte de inovação, né? Então essa habilidade de gerenciar pequenos negócios passa a ser chave. Redes, né? Muito rapidamente a empresa percebe que trabalhar em rede é interessante para ela. A 3M, junto com algumas pioneiras como a HP, está entre as primeiras empresas que criam laboratórios corporativos. Por quê? Porque na época, década de 20, a empresa percebe que criar por coisa nova dá muito dinheiro, vale muito a pena. E à época, os centros universitários, centros de pesquisa dessa forma, eles eram muito focados, né, valorizavam mais a pesquisa pura do que a pesquisa aplicada, a pesquisa tecnológica ligada a produto, além das questões de patentes e coisas do gênero. Então, a 3M, assim como a HP e algumas pioneiras, começam a criar seus laboratórios corporativos, porque percebem que vale a pena desenvolver pesquisa, né? Mas, com isso, ao longo do tempo, ela começa a emular, a copiar a universidade em alguns tempos, né? Chega um momento que ela tem vários laboratórios de pesquisa e ela começa a criar o Tech Forum. Pô, vamos criar algumas linhas de pesquisas que todo mundo deve perseguir. Além daquelas aplicadas que fazem sentido para o seu mercado, esse ano o Tech Forum está focando em adesivos à base de acrílico. Os especialistas começam a usar o tempo extra para trabalhar naquilo, né? E começa a fazer parceria com institutos de pesquisa, começa a perceber a força que o trabalho em rede tem, né? Então é uma empresa pioneira também em buscar parcerias com laboratórios, com universidades, né? Isso aqui nasce na década de 50, né? E por aí vai. É uma expectativa individual, né? A gente faz o possível para buscar gente que esteja interessada em trabalhar no ambiente dessa maneira, né? E tenta reconhecer de múltiplas formas, né? Desde o Carlton Society, que são eleitos alguns pesquisadores que foram capazes de desenvolver negócios variados, que geraram muitos milhões de dólares em mercados variados, até coisas mais singelas, né? Como o Pathfinder, uma equipe de um país foi capaz de introduzir com sucesso, gerando vendas de $1 milhão por ano, um produto naquele país. Adaptou adequadamente. Vai ser reconhecido. Inovações ligadas ao ambiente. A 3M cria o primeiro programa de combate ambiental, aliás, de gestão ambiental da história. O presidente da 3M na década de 70, em 78, ajuda a escrever as diretrizes da ONU para isso, né? Que é o PPP, Pollution Prevention Phase, que de certa maneira é pensar nos paradigmas da qualidade. Pô, vamos combater a perda no meio do processo, que lá no fim nosso produto chega melhor. Pô, vamos combater o desperdício no meio do processo, que a gente gasta menos matéria-prima e polui menos o ambiente. Isso desde 78 faz parte e tem métricas anuais que a gente tem que cumprir. Nos últimos 4 anos, a 3M foi a empresa mundial que mais reduziu a emissão de carbono, que se tem notícia. É um negócio autêntico. Aqui eu estou fazendo uma propaganda de algo que eu vejo acontecer, realmente é autêntico, né? E muitas medidas, né? A métrica primária de inovação nossa é o NPVI, New Product Vitality Index, né? Então, além das divisões de negócios terem que gerenciar como foram as vendas, como foram os lucros, como está a quantidade de capital na operação, métricas financeiras, obviamente, elas têm que perseguir o NPVI, ou seja, do total das minhas vendas, quantos são produtos lançados nos últimos 5 anos e quantos desses produtos são classe 3 ou classe 4 ou 5. 3, criar um novo produto para uma aplicação que já existe, que de certa maneira é importante para você se manter naquele negócio, mas você não ganha nada novo. 4 e 5, coisas realmente inovadoras. Mas tem métricas secundárias também. A regra dos 15% para orientar a criatividade e várias outras. Uma curiosa, rara na indústria, é essa produtividade de inovação. Então, conforme a sua pergunta, você vê que ideias não é o maior problema. O desafio é implementar, correr risco. 2. E aqui, o New Product Introduction, que é o processo que a gente utiliza para introduzir novos produtos, é a base
da nossa gestão da inovação, e a gente tem um processo semelhante que se chama NTI, New Technology Introduction, quando a gente vai introduzir uma tecnologia nova que eventualmente vai poder gerar produtos muito variados, né? Mas com as devidas simplificações é um processo que você poderia adaptar para uma padaria, né? Ou seja, temos que ter ideias, temos que ter conceitos, avaliar a viabilidade, desenvolver, lançar um piloto, lançar em escala grande e acompanhar o pós-lançamento. Toda divisão de negócios tem que ter projetos bem distribuídos. Isso funciona como um tubo, que as coisas andam para lá e o tubo tem que estar preenchido, não pode ter gaps. Se tem gaps, você sabe onde você tem que trabalhar. Ah, a divisão está com um monte de projeto legal aqui. Bacana, no curto prazo você vai entregar um NPV. Você correr atrás de ideia. Ah, não, está cheio de ideias, um monte de conceito e nada aqui. Opa, precisa correr aqui, ó. Legal? Finalmente, conectada ao cliente, né? Buscar inovações que sejam conectadas às necessidades dos clientes, por uma única razão. Se você resolve uma necessidade do teu cliente, você vende, o risco diminui, né? Então a gente busca bastante isso, e tudo começou aqui, realmente começou aqui. A 3M, ela nasce assim, o pessoal compra uma área com grande quantidade de mineral para fazer rebolo, né? Tipo de abrasivo para a indústria pesada. Em Minnesota, né? Imagina o mapa dos Estados Unidos no meio lá em cima, gelado, né? Só que o mineral, quando eles começam a fazer os rebolos, não é bom o suficiente. E aí eles têm um problemão. Começam a perceber que talvez podem usar o mineral para fazer lixa. Vão fazer lixa. E daí a empresa cresce, muito bem sucedida, começa a vender bastante lixa. E quando chega em 1925, esse senhor aqui, o Richard Drill, um cara especializado em abrasivos, vai visitar a GM, que era um grande cliente nosso. Por quê? Porque nessa época a GM estava tentando bater a Ford. A Ford estava com o modelo T, qualquer cor desde que seja preto, auge da massificação, vendendo bastante. Só que a GM contrata um estagiário muito bom, que 100 anos depois eu tentei comprar um livro dele, né? 80 anos. O Peter Drucker, estagiário, menino. E esse menino está ajudando o presidente da GM a tentar bater a Ford. E ele começa a ter algumas ideias. Eu gostei da ideia, se a gente fizesse carro colorido, talvez o pessoal possa gostar. A gente também podia pegar o mesmo modelo de carro e usar o mesmo freio, o mesmo motor, a mesma roda, mas mudar a carroceria. Cria o conceito de plataforma de produto. A gente também podia criar alguns carros diferentes e vender para pessoas que têm capacidade de pagar diferente. Então a gente podia criar um carro parecido com o modelo T, e chamar de repente de Chevrolet, mas a gente podia fazer um carro bem sofisticado, chamar de Cadillac, e vender para quem é rico. A gente também podia fazer o seguinte, uma vez por ano a gente troca o farol, muda algumas besteirinhas e faz com que as pessoas tenham vontade de trocar mais de carro. Cria o conceito de modelos anuais. Ele inventa o marketing. Ele inventa o marketing. E a 3M está tentando ajudar esses caras a ser bem-sucedidos. E uma das coisas que eles inventam é o chamado carro saia e blusa. Manja aqueles calembeques que daqui para cima é de uma cor, igual o Douglas. Aquela saia e blusa era a moda das mulheres na época. Um de cada cor. Preto para cima, branco para baixo. Coisa desse tipo. O carro tem um apelo fantástico. Começa a vender para chuchu, mas para pintar isso na linha de produção é um inferno. Porque de preto em cima, branco embaixo, a fronteira, o cara me aceitando no pincel, errou. Trabalha, errou. E esse cara, nesse momento, está visitando a GM por causa dos abrasivos, linha de pintura, e depois de vender os abrasivos dele, ele olha e fala, e o que está pegando aí? Qual a dor de vocês? Muita dor é isso aqui. Puta, esses caras, né, esses loucos do departamento de vendas, não chama a marca ainda, ficam inventando moda pra gente fazer, é uma tranqueira fazer isso aqui. Ele volta para casa e começa a lembrar como que é feita a lixa. Pô, a lixa você pega um substrato, plástico, papel, pano, tecido, despeja adesivo, cobre com adesivo, e despeja o grão mineral, cobre com grão mineral. Se eu fabricar a lixa e não colocar o grão abrasivo e cortar em tirinhas, ele prega ali, pinta e depois arranca, inventa a fita crepe. Isso vende, hein? Vende até hoje. Aí o pessoal falou, vale a pena investir no laboratório de pesquisa. E quando a gente chegar no cliente, vamos tentar vender o que a gente quer, mas pergunta qual a dor. Porque de repente ele fala alguma coisa, vai que eu sou capaz de inventar, né? E isso passa a fazer parte da cultura. Última slide. Esse é um caso brasileiro, né?
Então a gente tem um caso aqui, a gente tem um centro de pesquisa relevante no mundo, é a 4ª maior subsidiária do mundo, tem um laboratório de pesquisa com 180 profissionais. E um belo dia, a Vale do Rio Doce nos visitando, coisa de 6, 7 anos atrás, ela percebe, a gente pergunta, aí, bacana, qual a dor? A Vale falou, a nossa dor é a seguinte, ó, o vagão sai lá de Itabira, cruza o estado de Minas, cruza o Espírito Santo para embarcar. E o minério de ferro vem chacoalhando, e isso aqui, ó, é pó de ferro. Cria um passivo ambiental, tem perda de minério, em vários momentos a composição tem que andar mais devagar, é perda de produtividade, né? Vocês não tampam, uma tampa. Tampar o vagão é complicado. Então a gente, aqui no Brasil, né, um pesquisador daqui criou um líquido que você espirra no vagão, ele seca e forma uma película. Se espirrar na mesa aqui, depois que ele seca, você puxa igual uma fita adesiva. E aí o que ele faz? Né? Ele forma uma película e aglomera só a superfície do pó. Só que ele é biodegradável e ele se degrada no processo do cliente. Então o vagão está saindo, espirra aquilo, fica aglomeradinho. E lá na frente é só processar o minério sem problema nenhum. Pode, agora ainda montão. Algo identificado e feito no Brasil. Bom, gente, era isso. Peço desculpas por estourar o tempo. E fico à disposição de vocês para a gente conversar já já. Obrigado.